Olá, querida irmã, bem-vindos a este canal e a nossa transmissão da Primeira Igreja Batista da Freguesia, em Jacarepaguá. É sempre um prazer me comunicar com os irmãos e eu os convido para, neste instante, seja em qual época for, você esteja diante do Senhor em culto e adoração ao Senhor. Queridos, eu gostaria de pedir as orações dos irmãos em favor da Convenção Batista Carioca, da Convenção Batista Brasileira, de nossas juntas missionárias que estão aí avançando nesse tempo de dificuldades, de pandemia, mas mantendo firme o trabalho que se propôs realizar em nome dos batistas brasileiros. Ora, irmão, querido amigo, esteja diante do Senhor, intercedendo em favor dessas organizações, para que elas continuem dinâmicas na pregação da palavra do Senhor, nesses tempos tão difíceis. Ouçamos do pastor Marcos Braga, numa apresentação musical. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. E as provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá com teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher.
valer. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Este é o momento do nosso ofertório, da entrega de dízimos e ofertas. Convido o irmão, membro da igreja que me assiste, e a irmãos e amigos de outras igrejas que queiram participar conosco, que acessem a nossa conta através do canal que está sendo informado aí. E você que é membro da igreja poderá colocar em nossa conta, usar o Pix ou fazer a entrega aqui em nossa tesouraria. Oremos ao Senhor. Pai, te agradecemos pelo privilégio de te servir, pela alegria, ó Pai, de participarmos do teu reino com nossas contribuições. Continue, Senhor, orientando aqueles que administram os bens que esta igreja recebe, para que o façam com alegria. E também, Senhor Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos ajudando tantas pessoas que nesse momento estão passando por dificuldades financeiras. Continue conduzindo, ó Pai, esta igreja na parte que se refere às contribuições, aos compromissos, para que possamos, ó Pai, com zelo, continuar testemunhando bem do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, na mensagem desta noite, eu gostaria de estar lendo o profeta Abacuque, na experiência que este profeta viveu lá no passado. Pouco se sabe sobre Abacuque, um dos profetas menores. É um dos livros proféticos menores que a Bíblia tem, 3 capítulos apenas. Abacuque vivia em Judá. Ele era um filósofo, muito provavelmente também um levita, porque nos seus escritos ele fala sobre os meus instrumentos. Mas Abacuque estava envolvido com uma grande dificuldade. Ele estava preocupado com o que estava acontecendo em Judá. Ele estava vendo o povo descambando para o pecado, para a desobediência, para a rebeldia. Ele estava assistindo na cidade de Jerusalém e nas fronteiras, dentro das fronteiras judaicas, ele estava vendo a violência, a rebeldia, a perversidade, o descaso com a adoração a Deus, com o culto a Deus. E Abacuque começa a orar. Ele começa a buscar a Deus diante daquela situação. Ele começa a buscar a Deus para saber o que estava acontecendo. E ele então é informado pelo Senhor do que aconteceria a Israel. Abacuque, ele profetizou mais ou menos no século VII antes do Senhor Jesus, entre o ano 605 e 590 e pouco. E ele foi contemporâneo de Jeremias, sendo que Abacuque profetizou em Judá. Leio alguns textos. Você pode ler todo o capítulo, todos os 3 capítulos, todo o livro de Abacuque é interessante, especialmente você, meu irmão, membro da igreja, que está me acompanhando. Leia todo o livro, mas eu vou ressaltar aqui alguns versículos que fala do diálogo dele com Deus, de Abacuque com Deus, que servirá então de pano de fundo para a mensagem desta ocasião. No capítulo 1, quantas vezes, disse Abacuque ao Senhor em oração, quantas vezes vou ter que gritar socorro, assassinato,
polícia, até que venhas nos socorrer. Por que me forças a olhar o mal, a encarar os problemas todos os dias? Por que me forças a ver a anarquia, a violência correndo solta pelas ruas, as discussões, as brigas por todo lugar? Por que me forças a ver a lei e a ordem virarem pó, a justiça virar piada, os maus levando vantagem sobre a vida dos corretos? E aí o Senhor responde: observe e prepare-se para algo que está para acontecer. Vocês terão dificuldade de acreditar no que vai acontecer. Convoquei os babilônios para castigar vocês. Sim, os babilônios cruéis e ferozes, a grande conquistadora do mundo, que arranca e espalha nações à torta e à direita. Um povo terrível e temível. O estrondo dos cavalos galopantes já ressoa no ar. Eles descem como abutres voando em volta da carcaça. Eles vêm para matar. Eles zombam dos reis, fazem piada dos generais, cospem nas fortalezas e as reduzem a pó. Eles espalham-se como ventos, destruindo. Então, Abacuque fala ao Senhor: ó Eterno, então escolhestes os babilônios para executar o teu juízo? Escolheste estes, destes a eles a tarefa da disciplina? Não podes estar falando sério. Isso é uma ultragem. Homens maus punindo os justos. O que Deus vai responder? Estou preparado para o pior, disse Abacuque. Estou preparado para o pior. Vou subir a torre de vigia e vasculhar o horizonte. Vou esperar para saber o que ele vai dizer, como ele vai responder à minha queixa. Então o Senhor responde. E o Eterno respondeu: escreva o que você está vendo. Então o Senhor deu em resposta uma visão a Abacuque e ordenou: escreva o que você está vendo. Escreva isso em letras grandes, bem grandes, para que alguém que passe correndo possa lê-las. Algo está para acontecer. Se parecer que está demorando, espere, pois já está a caminho. Vai chegar na hora exata. Aí, finalmente, para entrarmos no assunto que desejo comentar hoje, leio o parágrafo final, o texto final do livro de Abacuque. Mesmo que não haja figos na figueira, mesmo que não haja uvas na videira, mesmo que elas não amadureçam, mesmo que não se colham azeitonas e os campos de trigo não produzam, mesmo que os apriscos estejam vazios, sem ovelhas, as estrebarias sem gado, desde já, cantem louvores, jubilante ao Eterno, por saber que o governo do Eterno será vencedor. Sinto-me fortalecido, Senhor, e encorajado. Corro como um cervo e me sinto o rei do mundo. Li na linguagem contemporânea da Bíblia a Mensagem. Uma característica marcante do profeta Abacuque é que a sua mensagem ressalta a transparência de sua alma crente. Como disse, muito provavelmente Abacuque foi um dos levitas, pelo menos temos informação segura de que ele era um filósofo, um pensador,
Era um homem, portanto, comum, mas ele se sentiu incomodado, a sua alma crente estava sentindo-se incomodada pelo grau de desobediência, de pecado, de rebeldia que envolvia o povo chamado povo de Deus, o povo Judá. E ele então vai questionar o Senhor. Não há muita informação para uma completa identificação deste porta-voz de Deus. Não sabemos quem eram seus familiares, não sabemos sua idade, se casado ou não, onde ele realmente vivia, etc. Sabemos apenas que em Jerusalém. Mas o seu coração de crente, extremamente dependente de Deus, é intensamente percebido nesse pequeno livro de 3 capítulos que leva o seu nome. O primeiro capítulo do livro, composto apenas por 17 versículos, o profeta demonstra sua angústia, seu sofrimento, sua dor, ao observar a corrupção, a iniquidade corrompendo o povo de Deus, o pecado contaminando as instituições divinas, chegando ao templo e sinagogas, organizações que deveriam primar pela santidade, pela pureza do povo, mas que estavam sendo corrompidas. Abacuque sofria ao ver o pecado alcançando a liderança do povo de Deus. Líderes que deveriam buscar a santidade para levar às assembleias do povo a uma relação de santidade e pureza diante de Deus, estavam se corrompendo, se comprometendo com o pecado. Dos 20 versículos do capítulo 2, objeto de nossa análise, nessas considerações observamos o profeta buscando de Deus alguma resposta para suas angustiantes perguntas. E a resposta que ele obtém de Deus diz-lhes que Deus deseja, que Deus espera que seus filhos simplesmente confiem nele e vivam por fé, fujam do pecado e sejam fiéis. Meus queridos, esse é o que o Senhor espera de nós, como crentes, como servos, como salvos, nesse tempo tão difícil que estamos vivendo. O profeta, no seu pequeno livro de 3 capítulos, destaca que a vida dos filhos de Deus, a vida do verdadeiro crente, firma-se sobre 3 pilares espirituais. Primeiro, ele é um dependente da fé. O crente é dependente da fé. Segundo, o crente verdadeiro foge do pecado. Terceiro, o crente verdadeiro, o cristão fiel, vive para adorar e louvar a Deus com a sua vida. Vamos ao primeiro tripé. Crente dependente da fé. Todo verdadeiro crente sabe que a nossa salvação não acontece por mérito pessoal, não acontece por fruto das obras, mas acontece mediante a fé e é alcançada através do exercício da fé. Porque pela graça sois salvos, escreveu o apóstolo Paulo aos cristãos. Mediante a fé, pela graça sois salvos, escreveu Paulo. Mediante a fé, isso não vem de vós, não é mérito nosso, é dom de Deus. Efésios 2:8. Observem, queridos, que o profeta Abacuque também pregava fazendo essa mesma afirmação. No versículo 4 do capítulo 2, ele diz: o soberbo, sua alma não é reta, mas o justo vive pela fé. Então, Paulo, quando fez aquela afirmação lá no Novo Testamento, ele conhecia essas expressões de Abacuque, muito provavelmente tenha lido e pregado sobre ela muitas vezes. O profeta, lá no Velho Testamento, anunciava em sua pregação profética
em suas revelações divinas, exatamente o que Paulo diz mais tarde, que a salvação é pela graça, graça divina, mediante a fé humana. A fé, meus queridos, é a força espiritual. É a força que nos faz esperar em Deus com esperança. Fé é a força espiritual que emerge da alma, que dá condição ao justo de esperar em Deus, mesmo quando as coisas pareçam desfavoráveis, desconfortáveis, misteriosas, como os tempos que estamos vivendo. A fé, meus queridos, é o que nos dá ânimo para prosseguir, mesmo que tudo pareça ruir, desabar. É a fé, meus queridos, que faz o crente prosseguir. A fé faz o crente não desistir, não desistir. Se você está aí, meu querido, ruindo, se você está se despedaçando, se você está desistindo diante do que a pandemia está causando, talvez tenha levado queridos seus, talvez tenha levado até você desemprego, talvez tenha mudado radicalmente a sua vida, e você está aí numa situação de angústia e desânimo, vendo tudo desabar. Se você é crente, olhe, além dessas dificuldades, olhe para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Firme-se nele, aguarde que ele não está indiferente à sua situação e ele tem o controle de tudo. Repito, a fé faz o crente prosseguir, não desistir. Deus ordenou ao profeta Abacuque que proclamasse essas verdades, ainda que no seu entendimento, no entendimento do profeta, naquele momento, parecesse absolutamente absurdo que essas afirmações, ininteligível à sua mente. Pedro, o apóstolo, diz em suas cartas que há coisas nos mistérios de Deus que não entendemos e que só as aceitamos pela fé. É verdade. Eu não posso compreender com exatidão, né, como que Deus Todo-Poderoso possa permitir que a humanidade caminhe, né, na direção que está caminhando, com tanta perversidade, indiferença às coisas espirituais, com tanta rebeldia contra o que a sua palavra anuncia. Mas são mistérios de Deus. Deus sabe por quê. Só Ele sabe por quê. Tudo está acontecendo como está acontecendo. E, repito, pela fé eu afirmo, Ele tem o controle de tudo. Os ímpios não entendem isso. Não entendem isso. Se algum ímpio estiver me ouvindo, deve estar rindo. Eles não entendem isso. Por isso, não exercitam a fé. São ímpios. E estão perdidos. Mas nós, os salvos, nos alimentamos da esperança que é gerada pela fé. Repito, o salvo vive por fé. O salvo é sustentado por ela, pela fé. A fé é nosso alimento sustentador. Sem ela, não sobreviveríamos espiritualmente. Amados, a fé não só deve encher a vossa alma, ela também precisa ser expressa, proclamada, anunciada por você, anunciada por nós, para ser reconhecida por todos. Então, não apenas alimente a sua alma, encha a sua alma de esperança, mas proclame essa sua esperança. Fale com as pessoas. As pessoas estão reclamando nos ônibus, na rua, nos elevadores, estão reclamando das coisas que estão acontecendo. É chance, é oportunidade de você declarar a sua fé, a sua esperança de dias melhores, porque há um Deus que cuida de todas as coisas.
Deus ordenou a Abacuque que essa visão, a visão da fé, fosse anunciada até em outdoor. Interessante, lá no Velho Testamento, né, não usou essa expressão outdoor, mas ele disse: escreva em tábuas, em letras grandes, para que quem passe correndo possa lê-las. É como acontece com o outdoor. Nós passamos de carro em alta velocidade e podemos observar a mensagem que está estampada nela. Bom seria se os crentes pudessem despender de seus recursos para colocar em outdoor a sua fé proclamada. Mas se viver pela fé nos leva a uma dependência dela para a salvação, Abacuque também nos mostra que a fé também nos leva ao afastamento do pecado. E é o ponto seguinte que quero abordar: fugindo do pecado. A fé nos faz fugir do pecado. Deus mostra ao profeta vários gemidos, e ele expressa isso em 3 ais. E nesses ais podemos identificar a diferença entre o crente temente a Deus e o descrente, o não temente a Deus, aquele que é ímpio no comportamento. Veja bem, o crente, aquele que vive por fé, ele rompe com o mal, ele abandona o pecado, ele foge do pecado, ele se afasta do pecado. Eu não posso entender alguém que professa Jesus Cristo, que conhece a Jesus Cristo, alguém que diga que Jesus Cristo pagou na cruz pelos seus pecados, tendo comportamento ímpio, se enlameando na lama do pecado de nossa sociedade, tendo prazer nas coisas que o ímpio tem prazer. O crente tem prazer nas coisas espirituais. E para ter prazer, meu irmão, minha irmã, nas coisas espirituais, você, como crente fiel, um homem, uma mulher, um jovem, um menino, uma menina que vive por fé, deve fugir do pecado, romper com o mal. Fica claro para qualquer leigo em questões eclesiásticas que uma vida de fé está oposta, completamente oposta a uma vida pecaminosa e descompromissada com Deus. Daí o primeiro ai, proferido pelo Senhor para que o profeta pudesse transmitir para o povo. E Abacuque transmitiu em nome do Senhor: ai daquele que acumula o que não é seu. Meu querido, minha querida, a nossa sociedade se esmera em acumular bens materiais. E alguns estão indo ao extremo de se apoderar de bens alheios. Muitos estão desprezando o bom senso, a honestidade, a prudência cristã e se lançando num procedimento de injustiça social, que não deve ser o padrão cristão no anseio de ter o que não está em condição de obter. Outros escravizam-se nos jogos, nas loterias. Alguns estão se afundando no cartão de crédito, no cheque especial, indo ao desespero. Por quê? Porque estão se esmerando em acumular bens materiais. Não deve ser esse o propósito do crente. E o crente deve viver e trabalhar honestamente, deve ser cumpridor de suas obrigações. Mesmo que seu patrão seja ímpio, e que o seu serviço não incorra em fazer coisas ímpias, né? Se você trabalha num serviço que seja bem confortável para a sua vida espiritual, mesmo que seu patrão seja ímpio, você deve ser fiel a ele, porque você é um crente
e ganhe o seu salário honestamente. Famílias inteiras, meus amados, estão se afundando no pântano das dívidas por empréstimos, compras não planejadas, etc. Amados, a cobiça, a vaidade do imediatismo em obter bens materiais, fazia parte da vida dos caldeus, que o Senhor não recomendava para a vida dos seus filhos judeus. Outro ai. Ai dos que edificam uma cidade firmada na iniquidade e sangue. Vivemos numa cidade, meus amados, com alto índice de violência, onde a morte resultante de crimes está banalizada. Não passa de meros números estatísticos. Nós ouvimos na televisão falando de mortes e outras mortes, mortes por violência, por bala perdida, por guerra entre bandido e polícia, entre bandido e bandido, ataques inacreditáveis em plena via pública. Nós assistimos isso como se fosse um filme distante, mas está ali do lado de fora do nosso condomínio, do nosso portão. E nós passamos pelos corpos nas ruas e já não nos emocionamos, passamos e seguimos em frente indiferente, porque é mais uma estatística, mais um corpo para fazer parte da estatística. Ai dos que edificam uma cidade firmada no sangue. Vivemos numa sociedade corrompida moralmente, a tal ponto que não nos admiramos mais em ver meninas e meninos, ainda na adolescência primária, na prostituição, nos vícios, nos comportamentos escandalosos em meio à via pública. Ficou banalizado. Estamos vivendo dias de violência dos lares, todos os dias, apesar das leis, apesar das chamadas punições pela lei, as agressões físicas nos lares, a pornografia, tudo se tornou banal, corriqueiro, já não nos incomoda mais. O versículo 15 do capítulo 2 fala do vício da bebida, o que nos sugere falta de controle, falta de domínio próprio. E aí eu acrescento, né, além da bebida, a nossa realidade hoje, as drogas, que está aí ao alcance dos nossos jovens, dos nossos filhos, adolescentes, juniores, dos nossos esposos e esposas, toda a sociedade, não importando se homem, mulher, que idade, estão aí no perigo de ser alcançado por esta praga do século XXI, a droga. Meu querido, viva de forma a não perder o seu domínio, o seu controle próprio. A vergonha acompanhará a todos que perdem o controle, diz a palavra. E por causa da bebida e das drogas, eles não podem ser guiados pelo Espírito Santo. Se você, jovem que me ouve, irmão, irmã que me ouve, tem conhecimento da palavra, quem sabe pertence a alguma igreja, a alguma família crente, lembre-se disso. Você precisa ser guiado, conduzido pelo Espírito Santo e não perder o controle e ser guiado pela bebida, pelo entorpecente, pela droga. Este ai também nos faz lembrar o pecado da sensualidade, tão comum hoje na nossa sociedade, tão frequente na vida de muitas pessoas que conhecemos, tão presente na vida de nossas igrejas, dos membros de nossas igrejas. Pecado da sensualidade. Cuidado, jovem, cuidado, irmão, irmã, cuidado. Os nossos meninos e meninas já estão aprendendo a respeito da sexualidade ainda na primeira infância, estão sendo contaminados ali.
e direcionados para esse comportamento. O terceiro ai identifica um dos comportamentos pecaminosos que mais afronta o nosso Deus. Versículo 19. Ai dos que dizem para a madeira, desperte, e para a pedra, acorde. O que isso lembra aí, meus amados? A idolatria. Aqueles que se ajoelham diante de imagens de gesso, de pedra, de pau. Ai dos que dizem para a madeira, desperte, e para uma pedra, acorde. Este ai, repito, fala da idolatria, pecado cometido por aqueles que abandonam, que rejeitam, que afastam-se do Criador para adorar a coisa criada. Este pecado é identificado na vida daquele homem, daquela mulher, que recusa adorar sinceramente a Deus, o Criador, procurando divindades, e alguns procurando divindades em si mesmo e no mundo. Pecado frequente na vida daqueles que adoram falsos deuses e apegam-se com qualquer coisa que Satanás ofereça para colocar no lugar do Criador. Geralmente, tais pessoas são fúteis, superficiais, infiéis. Mas vamos ao terceiro ponto dessa mensagem, adoração espiritual. Abacuque encerra o capítulo 2 com um chamado à adoração ao Supremo e Poderoso Deus. A principal razão para a existência humana é o principal objetivo da vida humana, que aqui é lembrado e recapitulado. O principal objetivo da vida humana: vivemos para adorar a Deus. Essa é a razão por que vivemos, adorar a Deus. O único motivo porque o Senhor criou um ser inteligente, capaz de se comunicar com Ele, de se relacionar com Ele, falar com Ele e ouvir dEle. A única razão porque Deus criou a humanidade, receber da humanidade louvor e adoração. Lá no princípio, o homem já começou a desobedecer, e a história da humanidade está sendo escrita exatamente no reverso dessa vontade de Deus. A razão do nosso viver, repito, meu querido, minha querida, é o louvor e adoração a Deus. Vivemos para adorar a Deus. Existimos, assim como os anjos, para servi-lo e de forma inteligente, voluntariamente, cultuá-lo. O versículo 20 diz: o Senhor está no seu templo, portanto, cale-se diante dele toda a terra. O templo de Deus lembra a sua gloriosa e majestosa presença. E diante da majestosa presença de Deus, todo ser humano deve ser reverente. No templo, na casa de Deus, a atitude do crente deve ser de profundo respeito e reverência. Mas o que temos visto, meus amados, infelizmente, nos últimos tempos, são irreverências descabidas, irreverências injustificadas diante daquele que é santo e requer de nós respeito em sua presença. Aquele que cultuava a Deus indignamente, diz o apóstolo Paulo, dizia o apóstolo Paulo, o faz para a própria condenação. Está lá em 1 Coríntios capítulo 11. Temo que muito do que hoje chamamos de culto, meus irmãos, minhas irmãs, na verdade não passe de blasfêmia, de insulto ao nosso soberano Deus.
estamos visualizando isso aí agora com muita frequência, porque os cultos agora estão na mídia. E nós estamos observando comportamentos, músicas que ferem a teologia bíblica, presenças, atitudes que não caracterizam respeito e reverência diante de Deus. Estamos vendo muito endeusamento pessoal, artístico. Pessoas querendo se apresentar artisticamente, até pregadores. Devemos, meus amados, na casa do Senhor, na presença de Deus, ao cultuarmos a Deus, devemos buscar profundo respeito. As Escrituras dizem com clareza que Deus é Espírito. O que importa é que o adoremos em espírito e em verdade. A Bíblia também diz que o crente é templo, é morada do Espírito Santo. Se assim cremos, a nossa vida precisa ser vista de outro ângulo por nós, do ângulo espiritual. Concluo, meus queridos, esperando que tenha chegado ao seu coração com essa mensagem. Concluo dizendo que viver pela fé é fundamental na vida do crente. Que na dependência da fé, devemos fugir do pecado para uma sincera e reverente adoração. Que o eterno, o bondoso Deus, pelo agir do Espírito Santo, esteja revigorando os nossos corações, a nossa vida, para seguirmos em frente. Como o profeta Abacuque, meus amados, nós estamos vivendo um mundo que se despedaça, que se desmorona, um mundo que se incendeia com a chama infernal do pecado. Diante do que estamos vendo acontecer, como crentes, como servos do Senhor, nós ficamos estarrecidos e, de certa forma, como o profeta Abacuque, perguntamos: até quando, Senhor? Até quando estaremos por aqui vendo isso acontecer? Quando o Senhor cumprirá a sua promessa de vinda e de resgate da sua igreja, tirando-nos deste caos, desse lodo, dessa imundície? O apóstolo, o profeta, recebeu a resposta do Senhor. Clara. O Senhor disse: olha, o povo está agindo, o povo judeu está agindo dessa forma. Mas saibam que os babilônicos já estão avançando, estão sendo preparados para servir de chicote, servir de castigo sobre essa nação. Abacuque profetizou antes de Daniel. E nós temos ali, no livro de Daniel, a tomada de Jerusalém. 10.000 judeus foram levados cativos, todos jovens, foram levados cativos para a Babilônia. Ficou lá, mortos e feridos para trás, enfermos para trás. Depois outra leva, outro ataque. Jerusalém destruída. Jerusalém em chamas, o templo destruído. Os utensílios do templo foram levados. Em consequência do comportamento irresponsável, pecaminoso dos judeus. Nós estamos vivendo um tempo que antecede a grande tribulação, quando também o mundo estará sob o juízo divino. Naquele tempo, lá na tribulação, o anticristo vai assumir. O anticristo vai assumir. E vai punir, vai perseguir a igreja. Servos que ficarão para trás sofrerão amargamente, como consequência da sua responsabilidade diante do Senhor. Você poderia comentar
Mas como Deus pode fazer isso? O mesmo comentário fez Abacuque. O mesmo. Como pode ser, Senhor? Como pode ser isso? Que o Senhor permita que o ímpio puna os seus servos. Que os babilônicos venham e sejam chicotes aqui sobre o povo judeu. Pois vai acontecer. O anticristo vai chicotear muitos crentes que hoje estão indiferentes, pouco ligando se vão ser arrebatados ou não. Eu quero ser salvo. Deixa aproveitar a vida. Meu querido, o crente vive pela fé. O crente vive pela fé. E lá o livro de Abacuque termina com um versículo muito conhecido e muito citado nas igrejas. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto nas parreiras, ainda que as ovelhas desapareçam do pasto, o gado desapareça, eu farei menção do nome do Senhor. Meus queridos, ainda que o caos possa dominar esse mundo, eu continuo pregando e anunciando que o Senhor, mesmo que aconteça Covid-19, Covid-20, Covid-21, 25, mesmo que venha quantas ondas de Covid for, mesmo que a morte, a guerra, as coisas aconteçam de forma terrível, eu continuo anunciando, Deus está no controle, Ele tem tudo planejado e o dia do ajuste de contas acontecerá e os servos do Senhor estarão em segurança na presença do Senhor, sendo levados aqui de forma extraordinária para o encontro do Senhor nos ares. Que Deus nos abençoe e nos permita estar juntos naquele dia glorioso. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e as consolações do Santo Espírito sejam sobre todos aqueles que me ouvem neste momento. Amém. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça,
que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei.